Eu tô ótimo, tô te ouvindo bem também. Então, beleza, então. Eu vou começar com uma breve introdução aqui. É, a gente se propôs fazer essa live, né, para discutir esse tema que é bem importante, que com certeza todo mundo está pensando, porque a pandemia está aí, mudou muita coisa, e um dia esperemos, né, e ela vai acabar. No flyer, né, na arte de divulgação, eu coloquei política, economia e sociedade. Mas eu queria te pedir licença para inverter um pouco a ordem, para a gente começar falando da sociedade. Obviamente está tudo relacionado, mas o que eu pensei quando eu coloquei sociedade, eu pensei nas relações sociais. Como que serão a relação de nós, de pessoas, as pessoas comuns, entre Uhum. si, voltando ao mundo pós-pandemia. E aí pensando no mundo que ainda não está com o coronavírus extirpado, né? Um mundo que ainda existe o coronavírus, né? Então é uma volta com uma série de restrições. Então eu já queria passar, calma aí, É, rapidinho. Queria já passar para você iniciar esse assunto já, mas começando por essa questão das relações sociais, como é que vai ser. E aí você fica livre aí para falar o quanto você quiser, que eu falo depois sobre esse tema, para depois a gente passar para política, economia, enfim. tá ótimo. Daqui a pouco a gente vai para as questões em que o povo fica naquela efervescência. É, Mas mas é importante até falar para o pessoal da onde se deriva essa conversa. Porque o que certo. aconteceu? Eu tinha participado de uma reunião lá do IFRJ e a gente nessa reunião estava exatamente conversando como seriam as possibilidades, realmente fazendo uma conjectura sobre como seria quando retornassem às aulas. Aí eu fui decidir, aí eu fui comentei com o Gabriel, né? Aí Gabriel falou: "Nossa, esse é o tema que a gente pode comentar aí uma live, eu não sei, mas então a gente vai fazer isso aqui, gente. Mas o Gabriel, rapidinho, deixa eu voltar só um pouco, cara. E aí, Hum, como diante da pandemia, desse ano sabático, um ano quase que kafkiano, uma coisa bem. A modernidade líquida de Bauman, porque você dorme hoje e acorda amanhã, se você ficar sem ouvir uma notícia, acha que você está em outro mundo. As coisas estão é, mudando assim, de forma muito rápida. Por exemplo, no início da pandemia, andar de máscara aqui no Brasil era uma coisa surreal, as pessoas até zombavam uma das outras. Olha aí, tá de máscara, sei lá o quê. Hoje já se torna uma lei, foi sancionada ontem. Você vai pagar multa se você não andar de máscara. Então, o mundo ficou realmente de uma forma muito incerta. As coisas estão acontecendo de forma louca, aloprada e líquido, tá? Esse mundo líquido. Mas aí, como uhum. que você pensou disso? Como que você reagiu a isso? É uma questão que eu pessoalmente nunca pensei que fosse viver, que fosse presenciar, e se fosse, não tão cedo, não agora. Essa Uhum, questão toda da pandemia foi uma coisa que surgiu pra gente muito do nada, né? uhum, E modificando muita coisa, fechando-se muita coisa que não fecha nunca. Tipo, quando que fecha a escola, fecha, não fecha. Pode estar explodindo o mundo que não fecha, entendeu? São coisas que sempre funcionam e de repente parou tudo e ficou parado. E tem todas essas questões muito não usuais para a gente. Então, né, essa geração, praticamente todo mundo que está vivo, nunca passou por uma situação como essa. E isso mexe bastante com o nosso modo de viver socialmente. É uma questão bem filosófica. eu quis te perguntar sobre isso, porque as pessoas estão tendo reações semelhantes à nossa. Uhum, E a minha foi a seguinte: eu no dia, na semana que a coisa estava ficando feia lá fora, as pessoas já estavam discutindo sobre isso, mas só muito pouco. E aí eu comentei até com o professor, eu acho que a coisa vai ficar feia. E olha que eu não sou pessimista, não tenho nada de Nietzsche em mim. uhum, Dessa coisa de lixo, o pessoal ficar louco, né? Eu não tenho nada disso, eu sou até muito, muito otimista, mas eu achei que a coisa ia ficar feia. Só que aí a coisa ficou feia. Aí começou, fecharam, as aulas foram suspensas e começou simultaneamente as coisas acontecerem. Pá, 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 pá. Aí, cara, começou a surgir umas coisas muito loucas, curas milagrosas para o corona,
receitas de álcool em gel com gel de cabelo. O pessoal falou que tinha uma cura aí do alho, de um chá de alho, Com botar vinagre, né? cebola pelos cantos da casa, uma coisa assim. O pessoal que estava querendo realmente ganhar um prêmio Nobel, né, cara? Então, apareceu fora as fake news. O pessoal naquela coisa toda, isso é um vírus que a China fez. Aquele tio da esquina, sabe? Aquele que a CIA adora. Weintraub? Então, aí todo mundo ficou nessa loucura, né, cara? Eu falei, meu Deus, tem que gravar um vídeo. Porque as pessoas que estão ao meu entorno talvez não vão ver o que eu vou escrever, mas se eu gravar, talvez aconteça deles me ouvirem. E se eu pegar, se eu for ouvido só pelo pessoal que mora aqui ao entorno, ou pessoas mais próximas, já seria muito bom. Porque nessa situação que está ligada diretamente ao caos também, é a falta de educação mínimo, do ensino básico, cara. Porque as pessoas a educação tem uma coisa muito interessante. Uma vez eu fui na palestra de um professor meu, ele deve estar assistindo aqui, não sei, ele falou sobre o Jordano Bruno. O Jordano Bruno foi muito conhecido, cara, aqui no Brasil, por causa daquele cara lá do Acre, que botou uma estátua de Jordano Bruno. Mas o Jordano Bruno, a coisa dele mesmo, tem uma foto dele, que é ele tipo com a cabeça para fora de uma bolha. E a educação proporciona essa coisa, você sair da sua bolha. Então, o grande problema diante da pandemia da população, da sociedade no geral brasileira, é essa questão da educação. As pessoas não, a sua maioria são analfabetas e acabam divulgando muitas fake news, por não compreender, talvez nem seja de má fé, por não compreender mesmo o que está acontecendo. Aí aparecem diversas loucuras simultaneamente a isso. Mas a sociedade... É porque é muito difícil... Aí vamos falar sobre o tema. O Brasil pós-pandemia. É muito complicado falar sobre o Brasil pós-pandemia, cara. Porque as coisas vão acontecer... O Brasil tem, tipo assim, proporções continentais. Então, tem até um estudo que saiu na revista Galileu e pegava o mapa do Brasil e inseria vários países dentro do Brasil. Então, por exemplo, a França cabe dentro da Bahia, a Grécia cabe dentro do Ceará. Então, o que vai acontecer aqui no Brasil, na nossa sociedade, vai ter diferenças, não vai ter. A gente vai falar, claro que a gente está aqui conjecturando, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vai acontecer aqui no Rio de Janeiro de uma forma, em São Paulo vai acontecer de outra, lá em Manaus vai acontecer de outra. Então, a gente também está diante de uma incerteza em relação a isso. E a gente está aqui mesmo para conversar mesmo, para jogar uma conversa fora e conjecturar um pouco, né, cara? Eu tenho que ficar ligado aqui de vez em quando no relógio para poder ver quanto tempo falta, né? Que essa live não avisa quando vai acabar, ela só acaba do nada. Mas, sim, você tem uma ideia. Quando começou toda essa questão do corona, né, lá na China, as notícias todas, eu fiquei, isso aí toda hora surge, né? Ano passado, né, há pouco tempo foi o Ebola, toda hora surge um negócio desse, isso aí é pra, né, deixar o povo doido, mas não vai dar em nada, não vai chegar assim no Brasil, se chegar não vai, né? E eu fiquei com o pensamento assim, de repente o negócio foi se espalhando pelo mundo, de repente o negócio começou a ficar sério, né? Se espalhando pelo mundo inteiro e chegou aqui e eu fiquei, caraca, então foi surpreendente. Eu acho que para muita gente não acreditou que o coronavírus tomaria essa proporção e modificaria tanto as nossas vidas, né? E com certeza o que você falou é verdade, porque são vários países, basicamente, dentro do Brasil. O Brasil são vários países, né? Mas, de certa forma, também muitas coisas serão parecidas, porque por causa da humanidade em si, a humanidade tem certos padrões de lidar com coisas, né? Certos sentimentos que acontecem tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro país do mundo. Mas eu queria entrar numa questão assim de uma análise comportamental, de uma análise psicológica, não entrando não tratando isso cientificamente, a gente não é, né, da área da psicologia, da psiquiatria, enfim, mas mais como conjectura mesmo, filosofar aqui, né, fazer uma análise meio que social de como por exemplo, quais são os impactos desse tempo todo
que a gente está em isolamento. Assim, obviamente nem todo mundo está, muita gente não está, mas muita gente está. Eu e muita gente estamos isolados por muito tempo em casa, e tem gente que, assim, não está acostumada a ficar tanto tempo em casa assim. Eu sou caseiro e estou afetado. Imagina quem sai toda hora. Como você, né? Que sai toda hora, enfim, deve estar louco. São questões interessantes de se pensar. O que você acha que vai acontecer? É claro que são conjecturas, mas quais são os impactos desse tempo que a população está isolada? O que poderia acontecer? Olha, tem muita gente aí colocando nas redes que o mundo vai ficar melhor depois da pandemia. Não acredito nisso. Não vai, não vai. O mundo já passou por grandes crises e só por isso a sociedade não melhorou. Acho que aqui no Brasil a gente teve um grande problema, porque a cultura do brasileiro, a cultura de você ficar agarrado, de você apertar a mão, de você beijar, eu mesmo saio apertando a mão de todo mundo. Quando eu estou lá no instituto, o pessoal sabe disso aí, o pessoal que está assistindo. Então, a gente teve um baque, realmente. Eu acho que o baque não foi tão intenso não foi tão intenso lá na Europa, nos americanos, porque eles já não têm, eles são meio chega para lá, entendeu? Eles só têm esse contato de apertar a mão, dar beijo, de abraçar, quando a pessoa já está bem familiarizada a eles. Então, eu acho que o primeiro baque que a população brasileira teve foi exatamente essa questão do distanciamento social. Agora, dentro dessa coisa de distanciamento social, a gente tem vários problemas. Como, por exemplo, como que o sistema educacional vai se adaptar a essa questão? Porque até nessa reunião que eu tive com os diretores lá do IFRJ, eu até fiz a pergunta, será que o primeiro semestre será compilado no segundo? Como que vai ser feito isso? Então, até diante disso, eles não têm resposta diante disso, porque o Ministério da Educação também não se posiciona. Então, a gente está meio que nesse mundo líquido, meio de balde, em relação a isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Não sabemos se o semestre vai ser cancelado, até vou perguntar a você o que você acha disso. Não acho que vai ter como... Primeiro, eu não acho que isso vai acabar rápido. Acho que a vacina não vai sair rápida, embora a Oxford agora está querendo fazer uns testes de vacina esse mês mesmo aqui no Brasil, vão selecionar 2.000 pessoas aqui do Brasil, de São Paulo e do Rio para fazer esse teste. Mas mesmo diante desse teste, é um experimento. Ninguém tem certeza, não é uma coisa sólida. Então, acho que a gente vai ficar muito tempo ainda dentro dessa pandemia, e acho também que nós vamos ter muito problema em relação a como gerenciar isso com o sistema educacional, como voltar a estudar, como será. Então, eu também estou totalmente alienado em relação a isso. O que você acha que vai acontecer? Primeiro, falando do que você falou, né, que não acha que a vida vai ficar melhor. Eu também não acho. Tem muita gente muito otimista, mas é um otimismo bem artificial. Eu estava falando com uma pessoa sobre isso ontem, né, desse otimismo. A gente estava falando sobre isso, desse otimismo exagerado e fantasioso. Eu não acredito que a vida vai ficar melhor, não acredito que o ser humano vai ficar melhor, vai refletir, pensar em um novo significado na vida e que finalmente vamos viver pro amor e pra paz. Eu acho isso fantasia, isso não vai acontecer. Talvez isso possa acontecer em pequenas parcelas, como assim, mudar um pouco o seu modo de agir e o seu modo de valorizar certas coisas. Por exemplo, a gente está afastado há muito tempo, certamente quando a gente voltar, né, a gente vai dar muito mais atenção e valorizar muito mais coisas que a gente não está podendo mais fazer. Mas isso eu acho que vai ter um efeito rápido, né? Vai ser a rotina e pronto, vai voltar tudo ao normal. Estou daquela loucura e puf. Exatamente. Mas a grande questão que a gente tem que tratar quando fala, né, de um Brasil, para ser mais específico, pós-pandemia, é pensar que não vai ser... A gente não está falando aqui de um Brasil em que já está todo mundo vacinado, todo mundo curado e o coronavírus já acabou. Porque a gente não vai ter como ficar parado até isso acontecer, e isso é uma coisa que demora. Então a questão é pensar como será o Brasil voltando, né? E a gente não deveria ser agora, já tem muita coisa voltando, abrindo agora, não deveria ser. A gente está numa reta infinita para cima, né? A gente não está nem com uma curva para cima, a gente está um
um exemplo do que não ser para o mundo, em termos de lidar com pandemias, Isso aí, com epidemias. isso aí também, como o governo brasileiro gerencia isso, é um grande problema econômico, que a gente vai falar depois. Com certeza. Então, não seria a hora de abrir agora, acredito eu. Mas, enfim, vai chegar um momento que vai abrir, as coisas vão voltar sem ter acabado a pandemia ainda. E essa questão que você falou da questão, né, escolar, educacional, é uma coisa muito importante e é difícil de saber o que vai se fazer em relação a isso. Acredito que escolas e universidades particulares podem até adiar um pouco mais esse retorno, porque eles têm uma estrutura de ensino à distância e têm, né, os seus alunos, os seus estudantes conseguem ter acesso a esses recursos, então eles já têm uma estrutura mais montada. Já o ensino público, tanto de escolas quanto universidades, não vai poder voltar digitalmente, não acredito que consigam, não acredito que queiram fazer isso, e acho certo, acho correto, porque o ensino público ele tem que ser acessível para todos e é bem complicado fazer esse retorno do nada, sem nenhum planejamento, sem nenhum projeto, virtualmente. Então, teremos que voltar pessoalmente. E é bem complicado, porque eu penso assim, lá na UERJ, por exemplo, lá nas minhas turmas, são salas que tem 90, 100, 120 pessoas dentro de uma sala, naquelas cadeiras, né, que tem aquele bracinho aqui. Enfim, é um em cima do outro. E todas as salas lotadas de alunos, entendeu? Então não tem como ter distanciamento social dentro de uma sala assim. E aí o que será feito? Vai ter aulas dia sim, dia... Vai dividir a turma pela metade? Vai ter aula dia sim, dia não? Uma coisa que a gente pode conjecturar. Claramente, vai sair manuais de biossegurança, aí também, não sei como que vai ser isso, porque geralmente as salas de aula estão cheias, né? Então vai ter que ter um distanciamento adequado, 2 metros, 1,5 metro, não sei como que vai ser isso. As questões de higiene estarão bem mais presentes. Álcool em gel vai ser o item, acho que a gente vai levar para a vida, cara, muito mais intensamente do que... Porque eu acho que, na minha opinião, tem gente sim, que usava álcool em gel antes, mas não com essa intensidade. Acho que isso vai ficar muito presente na nossa vida e a estrutura das universidades, dos federais, creches, etc., vão ter que se adaptar a isso, utilizando esses parâmetros de biossegurança. Eu acho que vai ser muito problemático, porque, por exemplo, você tem uma sala com, sei lá, 40 pessoas, você não vai poder, levando em consideração 2 metros de distância, não vai ter como botar todo mundo dentro de uma sala. E vão ter que criar métodos, tipo planilhas, você vai ter aula segunda, e depois, sei lá, quem vai ter terça. Então, acho que vai ser muito complicado de gerenciarem isso. Se gerenciarem, se não cancelarem, eu aposto mais no cancelamento da atividade estudantil no ano de 2020 do que fazer todas essas adaptações para tentar recuperar o semestre perdido. Eu concordo com você. Eu aposto no cancelamento e acho que é a melhor opção. Porque, assim, primeiro que você tem dificuldades estruturais, por mais que se tentasse reduzir a turma por exemplo, na minha turma de 100 alunos, você reduzir pela metade e você não conseguiria manter o distanciamento deles assim, você teria que dividir em 5. É muito inviável. Sem contar que vai ser difícil aprender num ambiente desse, né? Outras questões, por exemplo, você falou de álcool em gel. Eu sempre usei álcool em gel em lugares que tinham. Todo lugar que tinha, eu chegava lá, apertava e usava. Mas, assim, não era um costume de ter em casa, né? Ter na mochila, enfim. Mas, levando exemplos de escolas estaduais, né, a própria escola estadual que eu estudei e da própria UERJ, são lugares assim, que não costumam ter sabão no banheiro, entendeu? E o governo vai dar verba para poder ter sabão sempre em todos os banheiros, álcool em gel disponível para milhares de pessoas. Né? Será? Deveria, se fosse ter uma volta, assim, o que eu acho bem difícil de se gerenciar, seria necessário, né? O governo dá verba e o governo vai ter dinheiro. Aí a gente vai entrar naquela questão da economia. O governo vai ter dinheiro, primeiro, para salários, né? E vai ter dinheiro para, enfim, aí a gente entra na questão econômica. Mas eu acho que não deveria voltar e espero que não volte as aulas neste ano, pelo menos, porque é muito inviável de se fazer. Espero que a gente puder, né, espero eu que a gente consiga voltar no ano de 2021, né?
espero que até lá a gente já consiga ter resolvido pelo menos algum ponto dessa questão. Não sei como vai ser. Eu também me preparo para o ano 2021. Para mim, 2020 foi um ano sabático, um ano kafkiano, totalmente louco, e eu acho que a gente vai voltar em 2020. Mas agora, sobre a questão que você falou do dinheiro, se o governo vai ter dinheiro depois disso, acho que dentro desse quesito a gente poderia visualizar outras crises em outras épocas. Por exemplo, mas nada se compara a isso. Claro, a gente está aqui e vai bater um papo mesmo. Nada se compara ao coronavírus. Acho que, por exemplo, vamos botar a crise de 29. Não sei se você vai falar alguma coisa sobre isso. Mas, como sai a crise de 29, a Grande Depressão? Como saíram disso? Como que foi? A grande questão saíram da guerra. Estava todo mundo lascado, a Europa principalmente. Aí, os Estados Unidos começou a ascender em questão de produção, colocou máquinas na agricultura, fazendo potencializar a capacidade de produção. Aí foi aquela coisa louca. E aí começou a distribuir crédito para as pessoas começaram a investir na bolsa, foi aquela coisa toda, todo mundo daquela efervescência, meu Deus, está tudo lindo, meu Deus. Aí, o que ocorre? Nesse sentido, realmente a bolsa estava tendo níveis significativos, estava em uma ascensão mesmo. As pessoas estavam investindo e depois iam vender as suas ações para ver se retiravam dinheiro daí. E, de repente, na quinta-feira negra, puf, tudo cai, o caldo entorna. E todo mundo fica louco. As pessoas correm para os bancos para tentar retirar o dinheiro, os bancos quebraram, não tem mais dinheiro. As pessoas, meu Deus, o que eu faço? Aonde recorro? Não tem onde recorrer. É o liberalismo que todo mundo queria. O que eu faço? Como que vai ser? Aí, essa questão do liberalismo também a gente pode comentar daqui a pouco. Aí vem a Grande Depressão, porque aquela coisa toda, a Bolsa de Valores de Nova York cai, o caos total, e que afetou, porque nessa época os Estados Unidos era o centro econômico internacional, todo mundo estava de olho ali, inclusive o Brasil, que naquela época vendia muito café, entrou também na crise. Mas aí veio a New Deal com Roosevelt, que se inspirou... agora eu não me lembro exatamente em quem se inspirou, mas eu sei Keynes. que ele... O quê? Keynes. Isso, cara! E aí foi exatamente para gerenciar, o Estado gerenciar a questão econômica, e entrou nesse projeto keynesiano, que foi influência por... Aí, o projeto keynesiano, que foi a influência da New Deal. Então, a gente vê que nessa questão o Estado teve importância intensa, veemente, para se sair da crise. Agora, em relação ao coronavírus, a gente tem um efeito inverso. As pessoas, eu acho que depois, o mundo pós-Covid, eu acho que as pessoas não vão ficar nessa alucinação que aconteceu depois da guerra, de jogar dinheiro assim, por tudo quanto é lado, comprar tudo. E eu acho que não vai ser assim. Eu acho que as pessoas vão gastar muito menos, porque a maioria já está desempregada, e essa questão do desemprego também é um outro problema que desencadeia na questão da violência. Então, acho que o Brasil pós-pandemia vai ter o problema da violência, que está ligado diretamente ao desemprego, vou fazer esse sinal não, que está ligado diretamente ao desemprego, e acho também que a gente vai passar por momentos muito difíceis de que o caos vai se tomar conta mesmo. Eu não quero ser pessimista, mas eu acredito que vai ser, cara. Principalmente o Brasil, diante de tudo isso, porque o presidente fala que ele tá com muita... Ele está se ligando muito na economia. Eu tenho respeito enorme à economia, a economia acima de tudo. Eu acho que nem para a economia ele está ligando. Por quê? Olha só, o cara que faz umas declarações loucas dessas em relação a vários presidentes aí, um cara que fica falando mal de todo mundo, um cara que não sabe gerenciar a crise do coronavírus, está mandando todo mundo para a rua. Então, eu acho que
os outros países gera, na verdade, um problema diplomático. E hoje mesmo o Trump já falou, já tarde, que se fosse ir na onda do Brasil, eles teriam 2,5 milhões de mortos. Então, o Brasil está muito mal no cenário internacional. Acho que nós não vamos ter um plano Marshall, ninguém vai investir na gente, ninguém vai dar um auxílio econômico para o Brasil, porque eu acho que ninguém também vai ter como dar um auxílio econômico para ninguém. Eu acho que a gente vai estar diante de um caos intenso, cara. Entrando então na questão econômica, não tem como enrolar muito para falar da economia, porque, né, envolve muitas questões. Eu vi isso do Trump hoje, falando do Brasil, enfim, mas quem é Trump, mas tudo bem. Uma grande questão que eu queria trazer, em se tratando de economia no Brasil e pós-pandemia, é a questão. Aqui, a gente tem um governo neoliberal, né? Economicamente neoliberal. O Bolsonaro segue cegamente. Segue cegamente. Hã? Eles querem, né? Sim. O Bolsonaro segue cegamente a cartilha do Guedes, que é um economista neoliberal. E qual é a grande questão? Em momentos de grandes crises, né, como foi a crise de 29, como essa crise agora, né, essa pandemia, torna-se muito mais necessária a participação do Estado. Não vou muito me ater neste assunto aqui, mas é perceptível que o Estado fica evidente que é necessária uma atuação mais forte do Estado quando se tem crises. E a grande questão a gente está basicamente com pessoas que têm uma tendência econômica neoliberal em todos os âmbitos, né? A gente tem no Estado do Rio, no Estado de São Paulo, na presidência, no município do Rio, no município de São Paulo, são políticos de visão neoliberal econômica. Ou seja, só para explicar quem tá assistindo, o Estado mínimo, o Estado participa minimamente da vida, da sociedade, da economia. Qual é a grande questão? O Estado, com esses governantes que são neoliberais, eles vão ter uma participação mais ativa, que é a participação que se espera e que é necessária do Estado nesse momento de crise, ou eles vão seguir ignorando isso e seguir a linha econômica neoliberal, com reformas, enfim, todas essas questões. Trago essa questão por quê? Porque recentemente o Witzel ele mandou uma proposta para a LERJ, que dentre as coisas dessa proposta, ele, né, propunha privatizar as universidades estaduais, né, do Estado, dizendo que o Estado não tem recursos nesse momento, precisa se livrar dessas coisas que dão gasto ao Estado. Então, por isso eu trago essa questão aqui. Qual será o efeito econômico que isso vai ter? Qual será o efeito que a pandemia vai ter na política econômica? Os governantes neoliberais vão ser obrigados a fazer com que o Estado seja mais ativo, participe mais, como a gente está vendo, né, que o governo está sendo obrigado a dar auxílio para muita gente, coisa que jamais ele gostaria de fazer, porque não era política neoliberal, ou ele vai se aproveitar dessa pandemia, dessa questão toda, para jogar o discurso ao contrário e apertar mais essas políticas econômicas. Olha, essa é a questão que eu deixo aí para você. Olha, eu acho que o Brasil não vai, pelo menos no governo Bolsonaro, não vai mudar o discurso. Eles não mudam o discurso diante das mortes, cara. 1.400 mortes ontem, eles não estão nem aí. É um discurso perverso. Agora eu te digo, nessa questão da presença do Estado. Antes de mais nada, eu e o Gabriel até divergimos nessa questão. Ele tem ele tem um lado mais do Estado. Eu acho que deve ser um Estado necessário. E o Estado necessário está presente nessa coisa da relação social. Eu acho, cara, é muito complicado esse pessoal que tem um discurso neoliberal. Tem um amigo aí que ele tem Adam Smith. Acho que a mão invisível de Adam Smith não iria conseguir resolver nada. Isso não acho, tenho certeza. Imagina, cara, vamos pegar o básico. Imagina como seria a concessão
do auxílio emergencial sem os bancos estatais. Como iria ser gerenciado? Não tem como. Então, eu acho muito profundo e importante essa questão do Estado necessário, na minha opinião, que é meio complicado de explicar o que seria o Estado necessário. Mas eu acho que seria fundamental, e eu acho que nos outros países eles vão sim reduzir o discurso liberal. Aqui no Brasil, eu acredito que pelo menos no governo Bolsonaro, não. Mas, por exemplo, você pode ver o ministro do Reino Unido, que é o nome dele mesmo? De quem? O ministro do Reino Unido. Boris Johnson. Boris Johnson. O Boris Johnson, ele mesmo falou sobre o sistema de saúde. Ele falou, se não fosse sistema de saúde público, provavelmente ele estaria morto. Ele falou assim depois que ele conseguiu sair da Covid. Então, acho que, em torno de todo o planeta, eu acho que as políticas neoliberais vão ter uma redução. Acho que no Brasil não agora, pode ter depois, mas não acredito mesmo que agora vai ter alguma mudança em relação a isso. Acho também que, agora em relação a essa coisa econômica, acho também que o Brasil não tem, mas eu acho que os outros países vão desenvolver a indústria nacional, as suas indústrias. Você veja, cara, todo mundo estava comprando tudo da China. As máscaras vinham da China, respiradores da China, e de repente a China entra nessa crise e fecha. Não exporta mais nada. Os Estados Unidos, a grande potência, a maioral, ficou louca atrás de máquina, um pedaço de pano, cara. Então, eu acho que eu também vou repensar muito. Acho que o mundo não vai comprar tanto da China depois dessa pandemia. Você vê a grande potência numa loucura atrás de máscara. Por exemplo, o Brasil, que tinha comprado máscara da China, já estava dentro do avião. Os Estados Unidos, eu acho que pagou 3 vezes mais, retirou as máscaras de dentro do avião e botou no deles. Então, eu acho que essa coisa da indústria nacional também vai ser bem desenvolvida. Eu acho que os países não vão comprar tanto da China no mundo pós-Covid, até porque vai ter um mundo caótico econômico. Mas, mesmo assim, eu acho que as pessoas vão tentar desenvolver, os respectivos países vão tentar desenvolver a indústria nacional. Eu acho que também vai ser um ponto também importante no pós-Covid. Você tocou num ponto interessante que eu gosto muito, que é a industrialização. Eu acredito realmente que outros países vão se atentar mais nessa questão. Porque essa situação toda, acho que pode ter sido um despertar para eles. Opa, a gente não pode ficar dependente de um único país, porque a China estava praticamente dominando a indústria. É fácil, é barato produzir lá, todo mundo queria produzir lá. Mas no Brasil, eu acho que isso... Eu acho não. Eu me arrisco a dizer com certeza, não vou dizer com certeza aqui só para sermos, né? Eu vou botar aqui, para mim, 95% de certeza de que o Brasil não vai se industrializar. O Brasil, ele tem uma elite latifundiária, né? Uma elite da agropecuária. É uma economia baseada em commodities, em matérias-primas, em exportação de matérias-primas e em importação de produtos industrializados. Isso desde a época que o Brasil era uma colônia, né? O Brasil sempre exportou matéria-prima como colônia para o mundo inteiro, né? Basicamente para Portugal, que mandava para a Inglaterra, enfim. Sempre foi basicamente o que eu gosto de chamar de o canteiro da Europa, né? Não só canteiro, mas tiraram da gente tudo que podia, desde do pau-brasil, né? Até ouro, prata, enfim, uma série de questões. E quando tem a independência, né, e eu boto aspas aqui, do Brasil e depois da República, enfim, todas essas questões, essa política não muda. Tanto no Brasil quanto na América Latina em geral. A América Latina continua sendo a produtora de matéria-prima para vender para países. Você só tem um momento que você tem um princípio de um avanço industrial no Brasil, que é nos governos de Getúlio Vargas, né? Que você tem um avanço da indústria no país, e esse avanço é muito combatido por essa elite latifundiária. Parece brincadeira, mas não é. São os grandes poderosos do Brasil, essa galera que é a galera da agropecuária. E isso envolve desmatação. Isso envolve desmatamento das florestas, isso envolve
a matança que tem dos povos indígenas no Brasil, enfim, isso envolve uma série de questões. Então, eu tenho 95% de certeza de que o Brasil não vai se industrializar, o que é uma pena. A gente vai seguir dependente de outros países, comprando materiais, né, industrializados de outros países por um preço maior e continuar vendendo nossas matérias-primas por um preço baixo. Esse é um assunto que dá para falar muita coisa aqui, eu vou me segurar falando só isso, mas, enfim, falando-se em desenvolvimento nacional e econômico do Brasil, eu acho que um passo fundamental tem que ser a industrialização. Agora, cara, deixa eu só ver a hora que está aqui. Pelo visto, a gente fala. Eu acho que eu não sei, eu li rápido aqui, o Eric, que está aqui, ele fez uma pergunta. Tem como ler aí? Tem Qual? como ler? Eric, se pergunta, escreva de novo, porque eu não consegui visualizar naquele momento. Talvez, deixa eu ver se eu procuro aqui, calma aí. Aqui, o Eric perguntou. Falem das manifestações em meio à pandemia. E aí, Gabriel, o que você acha disso? Bom, eu acho que a gente já pode aproveitar esse comentário para entrar em política. Afinal, faltam 20 minutos, né? Eu acho que a gente já pode entrar para aproveitar esse comentário para falar da política. Faltam 20 minutos, basicamente. Eu poderia ficar aqui a noite toda. Passa rápido, meu amigo. Quer começar? Pode começar por aí. Faz uma associação dessas manifestações com a política. Manifestações. Olha, cara, aqui no Brasil, hoje a gente teve um comentário do Bolsonaro, falou que os manifestantes são terroristas e maconheiros, hoje ele falou isso à tarde. Mas a boa parte das pessoas que têm feito manifestação aqui no Brasil é o pessoal de Bolsonaro, né, cara? Exatamente. Agora, levando em consideração, ele não especificou Brasil, mas diferente dos Estados Unidos, que está tendo aquele problema intenso por causa da morte do George Floyd, a questão da manifestação lá, claro, questões como aquela necessitam de ações rápidas, mas diante disso tudo, os Estados Unidos já tinha passado pelo pico. Ele já tinha passado pelo pico do corona. E as manifestações dele estão após esse pico. E também tem o problema dessa questão de liberar muito depois do pico, porque tem a questão da segunda onda. Na gripe espanhola, a segunda onda foi mais mortífera do que a primeira. Também é outra questão. Então, o que eu acho? Acho que essas manifestações aqui no Brasil, de qualquer natureza, de esquerda ou de direita, eu acho que são manifestações suicidas. Acho um problema sério. Acho manifestações kamikazes, cara. Porque, olha, você vai. Se você. Tá bom. Você está dentro de casa, você tem esse isolamento social proposto, que muitos vêm apoiando, principalmente a ala da esquerda, o pessoal da direita já não. Mas sair para uma manifestação diante da pandemia, em que a gente está numa subida crescente, 1.400 mortes ontem, eu acho realmente uma falta de responsabilidade, uma loucura total. E até os que forem para essas manifestações serão responsáveis pela crise e o colapso da saúde. Porque essas manifestações vão gerar, na verdade, um colapso do Sistema Único de Saúde. Não vai ter, não tem no planeta, você viu, não tem no planeta. Itália, Espanha, não teve no planeta sistema de saúde que suportou o coronavírus. E te digo, não suportou fazendo um isolamento. Imagina que todo mundo indo para a rua fazer manifestação. Então, eu acho que nesse tempo da pandemia é a maior loucura. Eu acho totalmente insano. Bom, eu acho que é bem complicado esse tema, porque, assim, por um lado tem essa questão que você falou, que é a questão sanitária, né? A gente está numa pandemia e deve-se evitar aglomeração, e não tem nada que seja mais aglomerador do que uma manifestação, né? E, por outro lado, a gente vê a situação, falando mais especificamente do Brasil. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos era inevitável, sabe? E não tem como não acontecer em nome por mais que seja em nome da saúde. É uma questão de dois pesos, de duas questões muito sérias. Agora, no Brasil, a gente está passando por um momento de crise sanitária, né, de saúde, somado com uma crise política e institucional, isso sem falar na econômica, né? Então, assim, a gente tem um ambiente muito propício e muito indignador. Não sei se você chegou a ver provavelmente você viu, né?
aquele vídeo da Sarah Winter e dos 300 lá na frente do STF. É totalmente absurdo aquilo ali, que coisa horrível. Uma cópia da Ku Klux Klan, aquilo ali. Enfim, você tem uma série de questões, de movimentos neofascistas acontecendo no Brasil. E não tem como dizer que isso é invenção e exagero, porque está sendo claramente feito dessa maneira. Além disso, você tem uma série de atitudes muito irresponsáveis e ruins dos governantes, né? Essa questão mesmo da crise institucional que eu falei, da crise política, cada dia você tem você tem picuinhas, você tem questões sendo levantadas pelo próprio governo que não tem nada a ver com o combate, né, à pandemia. Piti com decisões do Supremo, notas de super autoritárias e contra a democracia, manifestações contra a democracia e contra as instituições. Então, assim, é um cenário perfeito para se ter manifestações, entendeu? Tirando o fato da pandemia. Por isso que é bem complicada essa questão. A gente tem um momento, né, em se falando de saúde, que não é possível ter aglomerações, e um momento político super necessário de ter manifestações. Então, eu acho que um dilema, uma questão muito complicada que a gente está passando agora, principalmente no Brasil. Eu acho que não acabou o pico, né? Está só subindo para sempre. Eu acho que o Brasil vai ser... eu acho que o país vai ter um grande problema. Por quê? Agora, de primeira, o Brasil não queria se associar às pesquisas da vacina. Graças a Deus, agora eles começaram a fazer esse diálogo com Oxford, que vai fazer a testagem aqui, e já é um ponto positivo, porque nós sendo experimentos, entre aspas, nós já temos a possibilidade de ter a vacina mais rápido. Mas, diante de Bolsonaro, dessa loucura toda, dessa briga, acho que o Brasil vai sofrer muito diante da política aí. Alguém escreveu alguma coisa. Acho que o Brasil vai sofrer muito diante dessa questão, porque o governo Bolsonaro não tem preparo nenhum. Cara, ele é um cara totalmente, primeiro, é um desvairado, um narcisista, ele quer estar acima de tudo. Estávamos em uma questão de saúde. Evidentemente, o ministro da Saúde tinha que aparecer. O Mandetta tinha que aparecer. Ele ficou cheio de ciúme. Ai, não quero. Ai. Esse narcisismo dele vai matar muita gente. Essa loucura dele começou. O início de tudo foi: não vai chegar aqui. Lá no hemisfério norte aconteceu. Aqui no hemisfério sul não será. Depois, é uma gripezinha. Não. Aí daqui a pouco chega. O brasileiro deita e rola do esgoto, isso aí não é nada, ele tem um sistema imunológico lá. Aí depois, e daí? O que eu tenho com isso? Eu não sou coveiro? Então, diante disso tudo, a gente tem o Brasil está sofrendo crises simultâneas, política, de saúde, econômica. Acho que vamos passar por momentos duros e, além disso tudo, diante da perversidade humana, dessas ideologias macabras, loucas, perversas, que literalmente despreza a vida humana. Acho que a gente... Olha, eu vou te contar. Eu tenho assim, um pouco de medo do que vai ser as eleições de 2022. Tenho medo total. Porque essa coisa não... A situação econômica vai perdurar um tempo, entendeu? A gente vai ficar preso a isso, essa questão econômica, por muito tempo. E, além do mais, vai gerar desemprego. Depois que a gente já vinha do Titanic, Dilma Temer, com 13,7 milhões de desempregados, agora, diante dessa pandemia, com desemprego, uma avalanche, e as empresas falindo, acho que a gente vai ter um problema também muito intenso na questão da violência. Acho que o Brasil está muito mais violento pós-pandemia. Duas coisas que você falou, só observações. Você mencionou o Ministério da Saúde. Agora a gente não tem mais Ministério da Saúde, né? A gente tem um Ministério de Militares. E não deve estar fazendo nada em termos de saúde. É interessante falar isso.
Outra coisa, você falou que você estava mencionando os discursos do Bolsonaro aí, e falou daquele do, brasileiro roda, pula no esgoto, da cambalhota. Você vê que é o tipo de discurso de Facebook, né, cara? É o tipo de discurso de meme. É o discurso que é feito pelas autoridades do país. Eu tô rindo porque não tem muito o que fazer diante disso. Mas pelo que eu tô vendo aqui, falando de hora, eu tô sendo chato com isso, né? Porque dessa vez eu não peguei o cronômetro para ficar vendo, então eu tô tendo que olhar a hora. Não, tô com o relógio aqui, olha. Me parece que falta. A gente começou às 7h35, né? Me parece que faltam uns 15, 10 minutos, né? Não sei. Eu tô perdido também. Então, Se alguém quiser mandar alguma coisa aí, perguntar alguma coisa, fazer uma colocação, tranquilo. Eu acho que escreveram alguma coisa aqui acima, deixa eu ver. vê. É porque eu não tô conseguindo selecionar aqui, ó. Aqui, escreveram assim: no dia que o Crazy atingiu o número recorde de mortes, o presídio anunciou medidas que irão baratear a importação de armas. Será que ele desistiu da cloroquina e vai matar o vírus à bala? Só que é o violento. Eu aproveito esse comentário para fazer uma pergunta. A gente já está chegando no final, né? Mas chegando mais ou menos nas considerações finais. Mas para te fazer uma pergunta que tem a ver com isso e tem a ver com a política. Bolsonaro termina o mandato ou não termina o mandato? Cara, olha, diante de tudo isso, eu queria muito que ele caísse. Seria excelente para a gente, para o país todo. Claro, a gente tem o Mourão aí, mas eu acho que o Mourão é bem mais, diante disso tudo, diante de Bolsonaro, eu acho o Mourão bem mais cabeça no lugar, embora tenha algumas relações ali ditatoriais, mas o Bolsonaro também tem, né, cara, e é louco. Então, acho que seria bom, mas não acredito que o Bolsonaro irá cair. Não acredito mesmo. Ainda mais agora que ele está sendo antagônico, ele sempre foi antagônico ao discurso, é um discurso político de sempre. Eu não me junto com ninguém, eu detesto todo mundo, eu sou nova política, aquele discurso que a gente conhece. Agora ele está se juntando ao Centrão. Então, acho que essa questão dele se juntar ao Centrão, acho que vai segurar ele por muito tempo. E, infelizmente, muita gente saiu dele, muita gente caiu fora, tomou consciência, saiu dessa loucura, mas muitos ainda estão presos a essa caverna, né? Assim, a história nos mostra que os dois presidentes mais insanos que a gente já teve, Jânio e Collor, né, não terminaram os seus mandatos. E todo mundo achou bem comparável Bolsonaro com esses dois, apesar de Bolsonaro ser muito pior. Né? Então, historicamente, tem essa esperança de, caraca, ele não vai terminar o mandato. E eu acho que em tempos normais, tudo isso que está acontecendo não teria como um presidente terminar o mandato. Porém... Olha, eu queria colocar uma coisa. Tá, fala aí, então. Agora, o que pode acontecer é, se as investigações sobre as milícias continuarem com intensidade e botarem os nomes que a gente já conhece, se botarem esses nomes mesmo na tela, eu acho que aí sim o Bolsonaro pode cair. Porque ele está praticamente numa formação de quadrilha. Ele está com os filhos nessa. Uhum. E nessa situação, sim, ele pode cair. Eu acho que fora isso, ele não cai, não. Sim. Então, como eu estava dizendo, porém, eu concordo com você. Eu acho que ele não vai cair. Analisando atualmente como que a gente está, ele tem muito apoio popular, ele tem um apoio militar, ele tem uma base ideológica ainda muito forte e está se achegando ao centrão. Sem contar que ele tem o Paulo Guedes e a agenda neoliberal debaixo do braço, e isso é o que manteve o Temer, isso mantém muita gente no poder. O Temer não tinha apoio popular nenhum, mesmo assim, duas denúncias dele foram rejeitadas pela Câmara. Os dois processos, as duas vias que Bolsonaro pode cair, vias constitucionais, né? É o impeachment, que aí você tem o Maia botar em pauta algum pedido de impeachment, a Câmara autorizar ou não, e o Senado julgar o impeachment, e a outra via é através de processo criminal, que é até um inquérito que já está rolando, é um inquérito que rola no Supremo Tribunal Federal, depois vai para o PGR, quando esse inquérito acaba, vai para o Procurador-Geral da República, que é o Aras, ele decide se denuncia ou não, se ele denunciar, vai para a Câmara aprova ou não aprova, se aprovar, vai para o Supremo e o Supremo julga. Ou seja, são dois caminhos bem difíceis e que tem várias gente que participam desse caminho. Então, atualmente,
não vejo o Bolsonaro saindo, não vejo possibilidade disso acontecer. Acredito que ele só sai se acontecer uma coisa muito, muito, muito escandalosa e que seja inevitável, né? E, assim, confesso para você que não acho que seria bom ele sair, porque entraria o Mourão, e o Mourão, ele, o que parece de ter de benefício dele, na minha opinião, é o que tem de malefício. Ele é controlado, ele não é tão surtado assim. Então ele conseguiria ter governabilidade e conseguiria colocar o plano de governo dele para frente, com essa agenda neoliberal e todas as questões que o Bolsonaro, sendo maluco, sendo louco, sendo surtado, ele acaba criando muitos atritos, muitas confusões, e não consegue governar fazendo tudo que ele queria, né? Ele mesmo se sabota. Então, entrando num lugar, um cara que tem o mínimo de controle e de diálogo, eu acho que as condições seriam piores. Igão, já vamos falar para a gente se despedir aqui, porque eu acho que faltam 7 minutos só, então a gente fala muito até para consideração final, né? Então acho que a gente já pode ir finalizando, fala do seu canal, vou falar do meu. Gente, eu não sei, eu tô aqui, eu fui convidado pelo anfitrião aí, a Silva. Eu acho que ele deve fazer alguma edição, não sei. Eu acho que tá bom botar tudo, eu acho que ficou legal desde o início. Mas essa live será publicada respectivamente nos canais Opinião do Aragão e em Igor ou Ponto Assis. Eu não sei, se quer falar alguma coisa específica em relação a isso, fala, que eu tô por fora. Hoje mesmo eu te mando o vídeo, se você quiser, você já pode publicar hoje. Eu vou publicar hoje. O meu canal tá na minha bio, se alguém quiser ir ver o link, né? Mas o Igor já falou, é a Opinião do Aragão. E o seu, fala só de novo pro pessoal saber o nome do seu. Igor ou Assis, estou iniciando, estou com muita coisa aí para publicar, entendeu? Estou com os problemas técnicos em questão de edição, mas já vou publicar muita coisa. Sei como é que é. Acho que a gente pode combinar outras lives, cara. É um bate-papo, poxa, passou muito rápido. É um bate-papo totalmente legal, acho que a gente tem que fazer mais isso. Porque eu acho que não só a gente, acho que todo mundo que está na universidade, esse pessoal que passou por lá, deve fazer essas áreas mais abertas ao público. Porque eu acho que uma das grandes questões também que vão levar o Brasil a essa crise na questão sanitária, das pessoas não levarem muito a pé nas coisas, é a falta de educação e a falta de acessibilidade a materiais. Então, eu acho importante o pessoal da universidade ver sobre o castelo. Sim, sim. Faço aqui já minhas considerações finais, porque o tempo passa rápido. Realmente, 1 hora é muito pouco. A gente conseguiu aqui muito mais trazer questões, né, à tona do que responder questões. Então, ficam mais perguntas e assuntos do que propriamente respostas, e eu acho isso positivo. Uma das tarefas da filosofia é perguntar, duvidar, questionar, e não simplesmente trazer respostas prontas. Fica aí vários debates que a gente... Eu sou o cara que estuda química, né, cara? Essa é a sua área, você de direito, né? Ficam vários debates importantes, ficam várias questões e preocupações. Vai fazer uma live, tá? Vou te convidar para uma live aí. Vai ser interessante. O pessoal acompanha as redes que a gente vai publicar futuras lives aí. Mas o pessoal que assistiu, eu não sei quantas pessoas estão aí agora. São quantas, Gabriel? Eu não consigo ver aqui. 6. Esse pessoal que está aí, eu agradeço demais. Vai ser publicado depois na rede e a gente vai divulgar. Se cuidem, usem álcool em gel, verdadeiro 70%. Não vinagre. Usem máscara e mantenham no isolamento. Vamos sair dessa, se Deus quiser. E não sei se melhor, mas vamos sair. É isso. Eu agradeço também a todo mundo que assistiu. Pode mandar direct para mim, para você também, né, Igor? Pode conversar com a gente. Bater, falar mal de mim, pode ficar à vontade. Não ligo com essas coisas, não. Pode sugerir temas de outras lives. Não é debate, é uma conversa. Essa nossa conversa é muito show, cara. Porque as pessoas ficaram muito A e Z, entendeu? E você diverge em várias questões políticas. Você é bem mais intenso na esquerda, eu não tenho uma ligação muito direta. Mas a gente está aqui, embora tenha empate com o Lula, não significa que eu seja do PT, o pessoal confundiu. Mas eu acho que é importante as pessoas conversarem, parar com essa idiotice, de ficar um apontando do outro, eu acho ridículo. É isso, então. Acho que a gente fecha por aqui. Obrigado por essa conversa, foi bacana e é importante.
disponível. Vai ficar disponível. Claro. Então é Valeu, isso, Igor. amigo. Tá? Até qualquer hora. Tu fala. Valeu. Obrigado aí, gente. Valeu. Ai.